O presidente de Cuba, Raul Castro, assumiu o lugar do irmão Fidel como líder máximo do Partido Comunista. E, junto com a velha guarda, vai tentar levar a cabo a reforma do modelo econômico da ilha. Mas a grande atração do 6º Congresso do PC cubano foi mesmo Fidel Castro, que apareceu de surpresa e emocionou o público. Fidel Castro foi ovacionado pelos 1000 integrantes do Congresso. Ele e o irmão Raul estão no comando absoluto da ilha há mais de meio século, desde a Revolução Comunista de 1959. Mas agora só um permanecerá oficialmente na ativa. Raul Castro continuará comandando o país como primeiro secretário do Partido Comunista e presidente de Cuba. Fidel passa a ser um simples delegado, com direito a voto, um pedido dele próprio. Ele já havia se afastado do poder em 2006, quando ficou gravemente doente. Mais de 300 reformas foram aprovadas no Congresso, principalmente na área econômica. Os cubanos vão poder comprar e vender seus imóveis e também abrir negócios. As cadernetas que controlam a comida subsidiada que os cubanos compram serão abolidas e a produção de alimentos em fazendas particulares será incentivada. Mas a sociedade cubana não vai se abrir para o capitalismo, assim como fez a China. Quem garantiu foi o próprio Raul Castro. E os jovens da ilha continuarão distantes do poder. Raul Castro tem 79 anos. O vice que assumiu hoje é o octogenário linha dura José Machado Ventura. A partir de agora, eles não poderão permanecer no cargo por mais de 2 mandatos seguidos de 5 anos cada. Mas isso significa que poderão estar no governo até chegar perto dos 90 anos. Luiz Fernando, boa noite. O que essas mudanças em curso em Cuba significam para o povo cubano? André, significam que a mudança é pouca, chega tarde e não resolve muita coisa. Se fôssemos cubanos, eu com 55 anos, você com 45, nós teríamos passado por muita coisa. Com 3 anos de idade, em 59, eu teria visto Fidel Castro entrar em Havana como um herói depois de ganhar a Revolução. Ele prometia um futuro de socialismo. Porém, 10 anos mais tarde, em 69, quando você teria 3 anos, o socialismo já tinha virado coisa do passado. Cuba era uma ditadura comunista e o mundo tinha quase acabado por nossa causa. Os mísseis nucleares soviéticos que quase foram instalados na nossa ilha, principalmente na costa norte, que fica a apenas 200 quilômetros dos Estados Unidos, por pouco não detonaram uma guerra atômica. John Kennedy, aqui em Washington, e Nikita Khrushchev, em Moscou, quase autorizaram o impensável. Tudo isso começou 6 anos antes, em 1960, quando Castro expropriou a grande maioria dos bens e investimentos americanos em Cuba. Isso não foi bem recebido nos Estados Unidos e a resposta foi desastrosa, pior ainda. Kennedy autorizou os serviços de espionagem americanos a apoiar uma invasão da ilha por cubanos exilados na Flórida. Eles eram os maiores inimigos de Castro, tinham perdido propriedades e empregos depois da Revolução. Só que a invasão foi um desastre também. No último momento, os militares americanos suspenderam o apoio aéreo que tinham prometido dar aos invasores e muitos deles, literalmente, morreram na praia. O regime de Fidel Castro, impedindo a invasão, se fortaleceu e se aliou de vez a Moscou. Mas depois daquela quase guerra nuclear, a nossa ilha foi bloqueada pela Marinha Americana e, com exceção do bloco soviético e de alguns países africanos, nós ficamos isolados do resto do mundo. Enquanto isso, você e eu, André, tentávamos viver da melhor forma possível. Mas para seguir carreira política, por exemplo, teríamos que passar anos obedecendo sem contestar. Ou, pior, teríamos que ajudar o regime a prender dissidentes. Se quiséssemos lutar por ideias novas, por uma reforma democrática, você e eu poderíamos acabar na cadeia. Se você tivesse uma casa e quisesse vendê-la, teria que fazer isso mentindo, como se passasse o imóvel para alguém da família. O dinheiro seria pago às escondidas. Se nós fôssemos músicos, pintores ou jornalistas, teríamos que nos calar para não sofrer com a maior calhordice do regime, a delação. Nós teríamos visto muita coisa boa também. As vidas miseráveis de antes da Revolução teriam se transformado em existências dignas. O surgimento de uma medicina de primeira linha, um sistema educacional amplo, o surgimento de atletas de nível mundial. Mas nós teríamos visto gente tentando escapar da ilha de qualquer maneira, nas embarcações mais frágeis. Talvez nós tivéssemos fugido também. Se nós tivéssemos permanecido, estaríamos no compasso de espera, aguardando a mudança que nunca veio. E hoje,
vendo esses líderes velhos, nos 80 anos, continuarem no poder, nós perceberíamos que pouca coisa mudou. Como cubanos, nós teríamos um espírito parecido com o dos brasileiros, cheio de vida, de animação, de curiosidade, mas a essa altura teríamos pouca esperança de ver a nossa ilha ser uma democracia real. Nós estaríamos, André, mais velhos do que a nossa idade e sem ilusões. Obrigado, Luiz Fernando. Boa noite.